Prezado candidato, vamos dar continuidade aí à nossa matéria de Lei de Acesso à Informação. Na aula de hoje, nós vamos comentar aí o procedimento de acesso, ou seja, como a sociedade vai pedir uma informação pública para o Estado. Primeira coisa, como a sociedade vai pedir informação? O cidadão, utilizando-se os meios legítimos, os meios adequados, irá pedir essa informação, aquilo que nós chamamos de SIC. Então, o SIC é o Serviço de Informações ao Cidadão. Artigo 9º é onde nós estamos. Acompanhe aí na sua tela. Acompanhe comigo. O acesso às informações públicas será assegurado mediante a criação de um serviço de informações ao cidadão. É o que chamamos de SIC, nos órgãos e entidades públicas. Agora, senhores, o cidadão vai solicitar a informação do SIC, utilizando, olha a segunda parte dos seus slides aí, utilizando o meio legítimo. Se o cidadão, senhores, parar na frente do Estado, fazer sinal de fumaça, bater tambor, o Estado vai responder para ele? Tem que falar a língua do Estado. Então, você deve utilizar aquilo que a Lei de Acesso chama de meios legítimos. São 4 os meios legítimos. Primeiro, a internet. A pessoa utiliza o site do órgão ou manda um e-mail, por exemplo. Segunda, manda uma cartinha, manda uma correspondência ao Estado, o Estado recebe e responde. Terceira hipótese, o Estado liga, o Estado telefona para a pessoa. E a quarta hipótese, a pessoa vai pessoalmente. Todas essas formas vai ter alguém responsável para atender a sua solicitação. Além disso, quando falamos em SIC, o senhor ainda deve lembrar as funções do SIC. Dá uma olhadinha na sua tela, continua olhando. Olha o que eu vou te falar, faça uma observação aí, ó. Faz a seguinte observação, não confundir as funções do SIC com as funções da Comissão Mista de Reavaliação, nem mesmo com as funções do Núcleo de Credenciamento e Segurança. Faça essa observação tão somente. Lá na frente eu vou te explicar o que é e o que quer dizer isso. Então, quais são as funções do SIC? 3 funções do SIC. Primeiro, atender e orientar o público quanto ao acesso às informações. Segundo, informar sobre a tramitação de documentos. Terceiro, protocolizar requerimentos de acesso a informações. Então, senhores, quando falamos de funções de SIC, de forma bem simples, o início do sistema é feito pelo SIC. Ele recebe a informação e ele que tem a função de administrar e responder à solicitação de acesso para o nosso solicitante. Então, a função é do SIC. Ele entrega ou não entrega, dependendo do caso. Perfeito, senhores? Tranquilo? Agora, o que o senhor deve lembrar? Você pode pedir qualquer informação pública, desde que, para isso, você preencha 2 requisitos. O primeiro requisito, olha aí na sua tela, é a identificação do requerente. O que é a identificação? Eu, fulano de tal, RG ou CPF. RG ou CPF. Por que, senhores, RG ou CPF? Porque o RG ou CPF são os documentos básicos que qualquer pessoa deve ter. Agora, uma criança tem RG e CPF, professor? Sim, pode ter. Qualquer pessoa tem que ter RG e CPF. Agora, dá uma olhadinha, pensa comigo. Eu, Estado, viro assim para toda a população e falo, eu, Estado, só vou entregar uma informação para aquelas pessoas que tiverem passaporte, que me fornecerem o número do seu passaporte. Pergunto, diante de uma informação pública, essa atitude da administração, ela amplia ou ela restringe o acesso? Por óbvio que ela restringe o acesso, concordam? Agora, diante de informação pública, a restrição de acesso é algo certo ou é algo errado? É algo errado, senhores, é algo errado. Então, nesse caso, 10 parágrafo 1º, acompanhe aí na sua tela. 10 parágrafo 1º, acompanhe aí. Para o acesso a informações de interesse público,
A identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilize a solicitação. Quando o Estado pediu o número do passaporte, ele está inviabilizando a solicitação de uma informação pública. Então isso é ilegal. Isso não pode ser exigido. Perfeito, senhores? E o segundo requisito que o senhor deve observar é o quê? Especificação da informação requerida. Ou seja, meus caros, o nosso cidadão deve falar: eu, fulano de tal, RG ou CPF, preciso dessa informação, Ele tem que falar o que ele quer, senão não adianta. Quando eu trabalhava no Estado, falei para os senhores algumas aulas atrás, eu fui responsável por implementar e tomar conta do SIC, o Serviço de Informação ao Cidadão. Tomava conta dele. Olha o nosso primeiro pedido. O primeiro pedido, quando eu era funcionário da solicitação que recebemos, foi o pedido número 1. Abre aspas. Eu quero uma informação. Ponto. Fecha aspas. O que você faz com uma pessoa dessa, senhores? Você mata, não mata? O que essa pessoa está querendo? Ele está querendo uma informação. Qual tipo de informação? Nada, ele tem que falar: eu quero isso, eu quero aquilo. Senão a pessoa, senão o Estado, não consegue localizar efetivamente essa informação. Perfeito, senhores? Além disso, ainda pode, no procedimento, te cobrar o conteúdo do artigo 10, parágrafo 3º. Vimos esse artigo quando falamos da informação pública. Acompanhe a leitura aí na sua tela. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Senhores, tratando-se de informação pública, é vedado, é proibido perguntar qualquer tipo de motivo. Para que você quer? O que você vai fazer com ela? Isso é vedado, perfeito? Agora, para um pouquinho, raciocina comigo, olhe para a sua tela, eu vou te falar um negócio. Diante de informação pública, é proibido você perguntar os motivos. Agora pensa comigo, vamos entender a entrelinhas desse artigo, que é a função um pouquinho dos advogados, ler nas entrelinhas. Dá uma olhadinha. Se, diante de informação pública, é proibido perguntar os motivos que levaram a pessoa a solicitar essa informação, diante das informações pessoais e diante das informações sigilosas, pode-se perguntar para que ou por que a pessoa quer essa informação, senhores? Pode ou não? Pode, sem qualquer problema. Então, diante de informação pessoal e diante de informação sigilosa, não é vedado. É, pelo contrário, é permitido, pois o objetivo é efetivamente proteger essas informações. Perfeito, senhores? Tudo tranquilo? Agora, como é que funciona o nosso procedimento? Se o nosso cidadão pediu a informação e o Estado tem a informação à pronta entrega, ou seja, você pediu uma informação e a informação está pronta, está à disposição. Nesse caso, o Estado deverá entregar essa informação de forma imediata. Então dá uma olhadinha, se você pede, ele tem à disposição, como é que ele entrega? Imediatamente. Esse é o conteúdo do artigo 11, acompanha aí comigo. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder acesso imediato à informação disponível. Se a informação é disponível, como será o acesso? Imediatamente. Continue na sua tela aí, vamos passar o slide. Continue na sua tela aí, ó. Agora, a administração pública. O Estado, ele é sempre organizadinho desse jeito? Vai te entregar em 20 dias, em 10 dias, na hora. Opa, pediu na hora, estou entregando. Não entrega, senhores. O Estado normalmente é bagunçado, então ele demora o prazo de 20 dias. Então o que nós vamos fazer? Para facilitar o seu entendimento, vai deixar essa tela. E eu vou explicando para o senhor vai acompanhando passo por passo. É mais simples para o senhor, então acompanha aí. Primeira bolinha. Como é que vai funcionar isso? O Estado vai procurar a sua informação. Qual é o prazo que o Estado tem para divulgar essa informação?
Olha aí, prazo de 20 dias. Prazo de 20 dias para localizar a informação, entregar essa informação àquela pessoa que solicita. Perfeito? Entregar a informação para quem solicita. Então, a primeira bolinha é comunicar data e local para a consulta. Consulta física do papel do nosso processo, ou ele te entrega a consulta eletrônica. Também, nessa primeira hipótese, envolve aquela situação do Estado te mandar a resposta por e-mail, ele te mandar a resposta pela carta, te mandar a resposta por fax. De uma forma ou de outra, ele vai estar franqueando, permitindo que você tenha acesso a essa informação. Perfeito? Agora, o Estado pode adotar uma segunda postura. Olha aí a segunda bolinha preenchida, a segunda bolinha preta. Comunicar que não possui a informação. Se aparecer isso na sua prova, olha, eu não possuo a informação. Isso apareceu na sua prova. Você vai perguntar para a sua banca, por que você não possui? E a sua banca vai ter que te responder uma coisa. E de acordo com a resposta da sua pergunta, você vai assinalar uma ou outra. Agora as duas bolinhas não preenchidas. Você pergunta, Estado, por que você não possui essa informação? Ele vai te falar, eu não possuo porque não produzo. Eu não possuo porque não tenho a guarda. Eu não possuo porque não detenho essa informação. Então, qual vai ser sua resposta na prova? Beleza, Estado. Beleza, administração. Então, aponte a pessoa que detém. Aponte quem detém. Lembra quando falamos lá no comecinho das nossas aulas da pessoa pedindo uma informação para o delegado de polícia? Se ele pede uma informação relacionada à saúde, o que o delegado fala? Eu não possuo, eu não tenho. Vá até a Secretaria de Saúde que ele vai te entregar essa informação. Perfeito? E a outra parte, Estado, por que você não possui a informação? E a sua banca vai te responder. Eu não possuo porque esse processo, essa informação foi extraviada. Senhores, informação extraviada é uma informação perdida. Extravio não é uma informação roubada. Extravio é perdido, sinônimo de perdimento. Agora, diante de informação perdida, o que as autoridades, o que os administradores fazem? A. Chama o servidor para tomar um cafezinho com bolacha? B. Chama ele para bater um papo? Ou C. Instaura processo sindicante para apurar responsabilidade? Qual é a sua resposta? Abertura de processo sindicante pela autoridade competente para entregar. Para entregar não. Não é que vai entregar a informação, ela foi extraviada? Para apurar a responsabilidade. E por último, ela vai indicar as razões de recusa. Agora, para um pouquinho, olha para mim. Para um pouquinho, olha para mim. Quando o Estado vai recusar a entregar as informações? Pensa comigo. Informação pública, pode recusar? Não pode. Informação pessoal, pode recusar? Pode. Informação sigilosa, pode recusar? Pode. Então, se ele recusar pública, irregularidade, vai ter responsabilidade administrativa que nós vimos lá atrás. Se ele se recusar à informação pessoal e à informação sigilosa, o que o senhor vai falar? Olha, você pode recusar pessoal e sigilosa? Pode, desde que aponte as razões de recusa, desde que fundamente a sua decisão. Se o Estado fundamentar, o que ele pode fazer? Se o Estado fundamentar, ele pode se recusar. Pública? Não. Pessoal e sigilosa tão somente. Perfeito? Acompanhe na sua tela uma pergunta interessante sobre esse assunto. De acordo com o disposto expressamente na Lei de Acesso à Informação, se depois de solicitada a informação, o interessado souber que houve o extravio da informação solicitada. Vamos lá. A. Poderá pedir indenização à autoridade administrativa competente? Essa hipótese, senhores, indenização? Não, nós vimos o artigo 34, lá 35, no passado, lá atrás da Lei de Acesso. B.
poderá requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. Opa, tá bonita, né? Tá simpática, deixa de lado. C. Deverá providenciar dados e documentos que tiver e fornecê-los à autoridade competente para a restituição da respectiva informação. Senhores, lei de acesso fala alguma coisa nesse sentido? Não fala nada. Pode ser uma atitude dessa? Pode, mas a lei de acesso não fala nada, tá bom? Então, essa não é. D. Deve requerer judicialmente a restituição da informação. Se alguém assinalar essa resposta, que eu tinha um professor meu na faculdade que ele falava o seguinte, olha, tem a figura do superotário. O superotário é aquela pessoa que assinala uma alternativa que não tem nada a ver com nada. Dá uma olhadinha, olha a insanidade disso. O documento foi extraviado, está perdido. Você vai pedir judicialmente para restituir essa informação? Senhores, o documento perdeu, como é que o juiz vai mandar determinada devolução? É um pedido juridicamente impossível, a informação sumiu. Então quem assinala essa é o superotário. O senhor nunca vai me assinalar isso? Pelo amor de Deus, eu mato você. E poderá requerer a abertura de processo administrativo para a punição do responsável. Tá simpático, não tá? Tá simpático. Lê o resto. E obtenção de respectiva indenização por danos morais. É essa a hipótese, senhores, de indenização? Por óbvio que não. Então, qual é a nossa resposta certa aqui nessa questão? Letra B de bola. Perfeito, letra B de bola. Tranquilo? Vamos lá, vamos avançar. Agora, senhores, pode acontecer o seguinte. Em 20 dias, o Estado não localiza a informação. Então, a lei de acesso faculta, traz uma possibilidade de prorrogação do prazo. Esse prazo de 20, ele pode ser prorrogado por mais 10 dias. Então, vamos tratar agora da hipótese de prorrogação por mais 10 dias. Quando eu era servidor público, chegou uma vez para mim um pedido da pessoa falando o seguinte, ó, eu quero ver um processo de 1937. Onde eu trabalhava, o arquivo ficava um pouco distante e ele ficava num bairro aqui de São Paulo, onde alaga. Choveu, o bairro alaga. É aqui próximo ao centro. E o que acontece? A pessoa pediu, eu não consegui ter acesso a esse processo, porque onde o processo estava arquivado, estava alagado. Aí o que eu falei? Eu olhei, olha para sua tela, os dois requisitos para a prorrogação. Primeiro, justificativa expressa. O que eu falei para ele? Prezado cidadão, não tenho como atender o seu pedido nesse prazo de 20 dias e, por consequência, estou pedindo prorrogação de mais 10 porque o seu processo está no arquivo e o arquivo está alagado, não tem como entrar lá dentro desse bairro. Então, eu trouxe a justificativa expressa ao cidadão. E segunda coisa, eu estou dando ciência ao requerente, ciência do requerente. Estou comunicando para ele, olha, eu vou prorrogar por mais 10 dias. Então, nessa hipótese, senhores, eu terei a prorrogação por mais 10 dias. Dá uma olhadinha para mim, olha para mim. Qual é o prazo para oferecer o acesso à informação? 20 dias. Esse prazo pode ser prorrogado? Pode, por mais 10 dias. Então, 20 dias ordinários, mais 10 a título de prorrogação. Toma cuidado com alguns materiais que o senhor assiste pela internet, alguns cadernos, anotações, que as pessoas falam, o prazo em exceção é 30 dias. Isso não é verdade. Ele pode ser 30 dias. Então dá uma olhadinha. 20 ordinários mais 10 prorrogados. Se o senhor perguntar para um professor de matemática aqui da solução, professor, quanto que é 20 mais 10? Em regra, ele vai te falar, 20 mais 10 são 30. Perfeito? Se o senhor perguntar para um advogado, quanto é 20 mais 10, ele vai te responder, depende. Professor, 20 mais 10 depende? Sim, depende do que você está me perguntando. Dá uma olhadinha, sua resposta na sua prova vai ser exatamente a postura do advogado. Depende. Depende do quê? 20 dias é o prazo ordinário. Mais 10 dias é a título de prorrogação. 20 mais 10 podem ser 30. E quando eles serão 30, senhores? 20 mais 10 só vai ser 30 quando a sua banca lhe induzir a somar. Quando sua banca falar, qual é o prazo máximo para o acesso à informação? 20 dias. Qual é o prazo máximo? Já contado, já somado, já adicionado uma possível prorrogação.
Dá uma olhadinha, essas palavrinhas foi utilizado efetivamente para induzir o senhor a somar. Então, qual que é a sua resposta? 20 mais 10 são 30 dias. Dá uma olhadinha nessa questão. Que questão interessante essa que caiu numa banca. Segundo a lei de acesso, os órgãos e entidades públicas deverão autorizar ou conceder o acesso imediato à informação solicitada. Perfeito. Caso não seja possível, o prazo máximo para o atendimento à solicitação, já incluído uma possível prorrogação, não poderá ser superior a 20, 30, 45, 2 meses ou 3 meses. Qual é a sua resposta, senhores? 30 dias, por óbvio. Se o senhor erra uma pergunta dessa, eu mato você. Eu te mato, eu te juro por Deus. Brincadeira, senhores. Estamos brincando. Dá uma olhadinha aí. Olha para a sua tela. Onde está escrito que ele está induzindo o senhor à somatória? Dá uma olhadinha. Segunda linha de baixo para cima. Já incluída uma possível prorrogação. Quando ele for essa possível, já incluída uma possível prorrogação, ele induziu o senhor a somar. Então, nesse caso, sua resposta será 30. Se ele tira essas palavras, qual vai ser sua resposta? 20 dias. Perfeito? Tranquilo? Questãozinha fácil para os senhores. Agora, quanto custa o acesso à informação? Quanto a pessoa vai pagar pela busca e pelo fornecimento de uma informação, senhores? O acesso é gratuito. Ele é totalmente gratuito. Pelo acesso e pelo fornecimento, você não paga nada. Agora, no direito, se tem regra, adivinha qual é a exceção. Se a regra é gratuito, adivinha qual é a exceção? A exceção é cobrando. Então, dá uma olhadinha na sua tela. Quando eu vou cobrar uma informação? Em caráter excepcional, olha de vermelho. Naquelas hipóteses de reprodução de documento pela administração pública. E, senhores, a palavra reprodução significa nada mais, nada menos do que você tirar uma cópia. Reproduzir é tirar uma cópia. Então, quando for necessário reproduzir, o Estado vai cobrar. Vai cobrar a cópia dessa pessoa. Agora, a segunda pergunta. Quanto o Estado vai cobrar essa cópia? Acompanha aí, ó. Os valores necessários para ressarcir os custos. Se a sua prova, se a administração gastou 9 centavos para tirar cópia, qual é o valor que ele deve cobrar do cidadão? 9 centavos, por óbvio, perfeito. Agora, se cair essa pergunta na sua prova, continue olhando aí para a sua tela. Se cair essa pergunta na sua prova, olha, eu preciso reproduzir o documento. Aí você vai perguntar assim para a sua banca. Por que eu devo reproduzir essa informação? E a sua banca vai te dar uma das duas respostas. E essas duas respostas é o que o senhor deve procurar na sua prova. Então, as bolinhas brancas são as respostas dos senhores, assomado a essa figurinha que está, entre aspas, do lado dessa chave. Então, Estado, por que eu tenho que reproduzir? Ele vai te falar, ó, porque a pessoa pediu cópia. Se a pessoa solicitou cópia, como é que o senhor entrega para ele? Adivinha. Se ele pediu cópia, o senhor entrega a cópia, por óbvio. Segundo, esse que eles gostam, é esse que as bancas gostam. Documento de difícil manipulação. Senhores, se o documento é de difícil manipulação, ou seja, é aquele documento que, caso você mexa de qualquer forma, caso você manipule de forma inadequada, no nosso caso aqui, por exemplo, eu te falei agora há pouco, aquele processo de 1937, se você mexer nele de qualquer jeito, esse processo destrói, ele desmonta inteiro, você tem que mexer com carinho, de forma delicada, senão ele vai se perder. Entretanto, seja na primeira, seja na segunda hipótese, o Estado tira a cópia. Dá uma olhadinha, olha para mim aqui, ó. Dá uma olhadinha, toma cuidado com isso. Documento de difícil manipulação. Quem tira a cópia é a administração pública, é o servidor. E o servidor encaminha a cópia para o particular, para o cidadão que solicitou. Olha aqui. O senhor não vai me responder que quem tira a cópia é o cidadão, é o solicitante. Quem tira a cópia é o Estado,
é a administração. O senhor tira a cópia e entrega a cópia para ele, perfeito? Então, na primeira, mediante solicitação de cópia, ou na segunda, tem que tirar a cópia, porque o documento é de difícil manipulação. O senhor vai pegar a cópia, bate um carimbo nela, bate um carimbo, carimbão, confere com o original. O que quer dizer isso? O carimbo do nosso funcionário confere com o original, não é a autenticação que o senhor faz no cartório. Tá bom? Se o senhor for no cartório, por exemplo, de títulos e documentos, eles vão autenticar para você. E essa autenticação é lei de registros públicos. Quando nós estamos falando aqui, confere com o original, ele tem uma natureza jurídica de certificação. É o servidor falando para todo mundo que a cópia tem o mesmo conteúdo do documento original. A cópia tem o mesmo valor que a original. Nessa hipótese, senhores, confere com o original, perfeito? E a última hipótese aqui, a exceção de uma exceção. Qual que é a exceção da exceção? A exceção da exceção, senhores, é aquele caso da pessoa ser pobre. Pobre, professor? É o pobre. O pobre para o direito. O pobre para o direito, senhores, é aquela pessoa que não pode arcar com os custos da reprodução, sem prejuízo do seu próprio sustento ou do sustento de sua família. O pobre para o direito, nós chamamos de hipossuficiente de forma econômica. É uma pessoa hipossuficiente sobre a ótica econômica. Depois que eu descobri essa palavra, eu nunca mais falei que eu sou pobre. Eu falo, eu sou hipossuficiente de forma econômica. A pessoa pensa que isso é chique, pensa que é alguma coisa, você está falando que isso é pobre, numa linguagem diferente. É a mesma coisa, senhores. Então, para o pobre, o Estado tira a cópia. E para o pobre, o Estado tira a cópia e não entrega... tira a cópia e não cobra um centavo dele, porque ele é pobre. Aí depende do local. Tem local que basta fazer uma declaração de pobreza. Tem local que pede para você comprovar essa situação de pobreza. Vai depender de cada administração pública. Perfeito, senhores? Dá uma olhadinha aí nessa questão, que interessante. Aí fechamos esse bloco. Olha essa questão para o senhor, vai aparecer na sua tela. Nos termos do que dispõe a Lei de Acesso à Informação, quando se tratar de acesso à informação contida em documento, cuja manipulação possa prejudicar sua integridade. Dá uma olhadinha, vamos lá. A. O interessado deverá obter decisão judicial que lhe autorize o acesso? Precisa, senhores? Não. B. O próprio interessado poderá extrair cópias do documento às suas próprias expensas e sob sua responsabilidade, devendo assinar declaração de que restituirá o documento em perfeitas condições? Senhores, se o senhor entregar o processo para o particular, para alguém, e ele perder esse processo, ele extraviar esse processo, quem responde é o senhor como servidor público. Você, servidor, tira a cópia, a administração tira a cópia e entrega para ele. Então está errado. C. Deverá ser negado acesso ao interessado? Senhores, só porque o documento é difícil de manipulação, o senhor nega o acesso? Resposta errada. D. Deverá ser oferecida a consulta da cópia, com certificação de que esta confere com o original? Sim ou não? Tá bonita. E o interessado poderá ter acesso direto ao documento que contém a informação, sem qualquer restrição, mas não poderá tirar cópia? Também está errado, senhores. Se ele mexe de qualquer forma, ele perde o documento. Então, a sua resposta certa é a alternativa D, de dado. Perfeito, senhores? Próximo encontro, vamos falar da informação que foi recusado o acesso. Não foi entregue o acesso e vamos analisar as questões dos recursos. Artigo 15 ao artigo 20 da Lei de Acesso. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.